Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Thalita, esse é o meu canal. Sejam bem-vindos, tá bom? Bom, e hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo sobre Jeremias, né? Sobre o livro de Jeremias. Deixa eu beber um pouquinho de água. E a gente parou na parte que Jeremias é levado até o rei Zedequias, certo? E aí o que acontece? Jeremias deu um papo reto para Zedequias e falou: é o seguinte, você precisa se render aos caldeus. Caldeus é a mesma coisa que os babilônicos, né? Ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor na época. Você precisa se render a Nabucodonosor. Se você se render a Nabucodonosor, vai dar tudo certo, tá? Se rende a ele que você vai poupar a sua vida. Vai dar tudo certo. Mas se você resistir, vai vir uma destruição e o negócio vai ficar feio pro teu lado. Basicamente foi isso que Jeremias falou. Só que Zedequias, ao invés de ouvir Jeremias, ele ficou com medo dos judeus. E ele falou: mas e se eles escarnecerem de mim? E se eles me pegarem, escarnecerem de mim, me maltratarem? E aí Jeremias já tinha falado: olha, se você se render, isso não vai acontecer. Faz o que eu tô falando. Só que ele teve mais temor de homens do que temor de Deus. Ele não ouviu o conselho do profeta. Ele não ouviu a palavra do Senhor vindo pelo profeta. E aí, quando Jerusalém é cercada, Zedequias tenta fugir pelo campo e ele é pego, né, pelos babilônicos e é cegado, né, mas antes de ser cegado ele vê os filhos dele serem degolados na frente dele e depois ele é cegado e levado cego para a Babilônia e fica preso lá até morrer. Então, e a Babilônia, ela é completamente destruída, né? Geralmente, quando uma cidade era sitiada, quando uma cidade era cercada pelo exército inimigo, era em torno ali de 18 meses, mais ou menos. Eu não sei ao certo quanto tempo durou o cerco de Jerusalém, mas ficou bastante tempo cercada e aí veio as consequências que foram faladas, né? Fome. E aí eu vou pular lá para Lamentações, depois eu volto para Jeremias, que é para falar sobre as consequências do cerco, né? Que foi a questão da fome. Por quê? Porque a cidade estava cercada. Então não tinha como entrar mantimentos dentro da cidade. A capital ali era Jerusalém. Então era a cidade. Por mais que os campos estivessem férteis, mas a cidade estava cercada, Jerusalém estava cercada. Então não tinha como entrar mantimento na cidade. E aí foi ali na capital onde houve maior fome. E aí o que aconteceu? Além do cativeiro, que já tinha tido uma leva de cativeiro, mas aí teve outra leva de cativeiro. E aí é quando as pessoas elas são realmente levadas para cativeiro, quem para cativeiro, né, para serem meio que guardadas, né? Mas as pessoas que ficaram, muitas morreram à espada, as pessoas no campo morreram à espada, as pessoas da cidade morreram, as que ficaram com fome. E aí houve coisas terríveis, porque os inimigos de Israel escarneceram. Então, lá em Lamentações 1:11 e 4:4 fala da fome, fala do cativeiro em 1:18, fala do escárnio das nações inimigas em 2:15 e fala do canibalismo. As mães, acabou a comida, as mães comeram seus próprios filhos. Tá lá em Lamentações 2:20, né? As mães, elas cozinharam os próprios filhos. E aí teve a morte dos sacerdotes no santuário em 2:20, Lamentações 2:20. Pessoas desfiguradas, e aí também eu acredito que tinha a questão da peste, porque a partir do momento que as pessoas não comiam, vinham doenças causadas como consequência da desnutrição.
E além disso, imagina um monte de corpo ali, né? Um monte de corpo a céu aberto, um monte de cadáver a céu aberto. E uma das profecias era que essas pessoas não seriam sepultadas. Então imagina, eu acredito que também esses corpos ali em decomposição, né? Esse fedor, enfim, tudo isso que eles estavam ali sendo expostos também causava doenças, né? E aí a peste, outra sentença de Deus. Mortos à espada, e aí os sacerdotes, né? A culpa de tudo foi os pecados dos profetas e dos sacerdotes. E aí eles eram chamados de imundos. Por quê? Porque eles fugiram também ali de Jerusalém, né? E além disso tinha os estupros. Os príncipes foram enforcados, né? As virgens foram estupradas, os idosos foram maltratados. Ali em Lamentações 5:12 fala que os idosos, as suas faces não foram reverenciadas. Então tudo isso foi as consequências do cerco, tá? Da destruição, da desolação de Jerusalém. Jerusalém fica completamente destruída. Quem é cativo, quem é morto, e quem tem que sofrer com fome, sofre realmente com peste, tá bom? Aí depois que acaba o cerco, a cidade é aberta de novo. Tá destruída, tá em ruínas, mas é aberta de novo. E aí, uma pessoa chamada Gedalias, ele vai tutelar ali os mais pobres da terra, que é quem fica na terra de Judá. E eles vão para o interior. Então eles vão para Mispa, que era uma cidade estratégica, aonde tinha ali mais abundância de comida. Então a cidade é aberta de novo, e aí eles vão para Mispa e ficam sob a tutela de Gedalias. Só que há uma trama contra Gedalias. E aí Gedalias é morto por Ismael, que é um judeu influenciado ali, né, por algumas pessoas de nação inimiga. E aí Gedalias é morto. Nisso, Joanã, ele vai atrás de Ismael consegue escapar, e aí não se sabe o fim de Ismael. Só que Joanã, um homem chamado Joanã, que é um líder do exército, ele é um líder militar, ele liberta aquelas pessoas que foram sequestradas por Ismael, e ele começa a ser o líder ali daquele remanescente que fica na terra. E aí o povo chega para Jeremias e fala: Jeremias, consulta a Deus o que a gente tem que fazer. O pessoal que ficou é em Judá, tá? É em Jerusalém. E aí eles falam assim: Jeremias, consulta a Deus, e aquilo que Deus falar, a gente vai fazer. E Jeremias consulta a Deus. E Deus fala o seguinte: fiquem aí, não viajem, não vão para outro lugar. Eu vou ajudar vocês. Vocês vão sobreviver, tá? O pior já passou. Vocês vão conseguir comer, vocês vão conseguir viver a vida de vocês. Só que o povo obedece a palavra? Não. O povo resolve ir, liderados por Joanã. Joanã chega para Jeremias e fala: é mentira. Deus não falou nada disso com você, Jeremias. Não falou pra gente ficar aqui. A gente vai pro Egito. E é onde Deus já tinha tirado eles do Egito. Deus, com mão forte, com braço estendido, tinha tirado eles da escravidão do Egito. Eles voltam pro cenário onde eles foram maltratados. Eles voltam pro cenário que Deus já tinha tirado eles. Então fica de lição pra gente: não volte para onde Deus já te tirou, sabe? Então eles voltam pro Egito. E aí eles continuam com as mesmas práticas idólatras. E aí o capítulo 45 é uma palavra para Baruque, que era o escriba. É tipo um texto aleatório, assim, no meio de Jeremias tem um texto ali para Baruque, né, que fala: Baruque, não procure honras, não procure recompensas agora,
porque o juízo virá, né? Mas você terá a sua vida como despojo, ou seja, virá de isolação, mas você vai sobreviver. Tenha a sua vida como o seu presente, como a sua honra, entendeu? Você vai ficar vivo. E aí, Jeremias 46 é a profecia contra o Egito. Jeremias 47 é a profecia contra os filisteus. Jeremias 48 é a profecia contra Moabe. Jeremias 49 é a profecia contra Amon, Edom, Damasco, Arábia e Elão. E, gente, Jeremias 50 e 51 é a profecia contra a Babilônia. Porque, assim, Deus ele até deixou a Babilônia subjugar o povo de Judá, Jerusalém, o povo de Deus. Só que depois ele vem com mão forte. E aí eu chorei, gente. Eu chorei. Porque... Deixa eu abrir aqui em Jeremias. Jeremias 50. Olha o que Deus fala em Jeremias 51, versículo 5. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Então ele fala que ele vai vir com mão poderosa punir a Babilônia, porque eles extrapolaram em crueldade, eles passaram dos limites, né? Eles estupraram, eles mataram, eles maltrataram idosos, eles maltrataram até os cativos, eles quase mataram Daniel e eles quase mataram outros sábios, né? Outras pessoas de Israel, né? De Judá. Eles obrigaram muitos a se encurvarem diante de imagens, diante dos seus deuses falsos. Eles foram idólatras, enfim, eles foram cruéis. E Deus iria julgar a Babilônia, né? E aqui muito forte, deixa eu ver se eu acho aqui. É que em Jeremias 51, a palavra que mandou Jeremias, 51, 59. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, Seraías, filho de Nerias, filho de Maceias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas estas palavras que estavam descritas contra a Babilônia. E aí ele fala o seguinte: e será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre elas. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias, por causa do mal que eles fizeram aos filhos de Israel. Entendeu? E o capítulo 52 é uma retrospectiva de Zedequias, do cerco, as etapas do cativeiro, que foram 3 etapas, e ao todo foram 4.600 cativos, e o fim de Joaquim, né? Que Joaquim, ele foi para Babilônia, ele ficou preso, enquanto isso Jeoaquim estava em Judá, mas depois ele é solto e ele começa a comer ali na mesa do rei, né? Junto com o rei da época, que era o filho de Nabucodonosor. Que, se eu não me engano, qual era o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Acho que era Evil-Merodach, se eu não me engano. Eu acho que era Evil-Merodach, o nome do rei, filho de Nabucodonosor. Tá bom? Então, esse foi o panorama de Jeremias, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Um beijo. E deixa aqui nos comentários quais outros estudos, de quais outros livros você quer que eu traga aqui para o nosso canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!